haverem visto todos os documentos que foram enviados àquela secretaria, a secretaria enviou um memorando dizendo que os obreiros estão aptos a serem consagrados às funções abaixo específicas. Candidatos ao diaconato da igreja, nós queremos convidar o nosso irmão Joeliton da Silva Santos. Ele vai vir acompanhado da sua esposa, trazendo consigo a sua ferramenta, a Bíblia Sagrada. Vai ficando aqui à nossa direita. José Marcos da Silva. Da mesma forma, o irmão José Marcos. Muito bem. Marcio Santos da Silva, é isso mesmo? Porque comer aqui um pedacinho da letra. Niedson Bento de Santana. Paulo Jorge Bernardo dos Santos. E o irmão Reginaldo Francisco Alves. Muito bem, são 6 candidatos ao diaconato. E agora faremos a chamada dos candidatos ao presbitério da igreja. Da mesma forma como foi feito com os diáconos, os presbíteros vão vir e vão ficar à nossa esquerda aqui. Cristiano Soares Lins. Flávio Igor Peixoto da Silva. Fabrício Oliveira Andrade. E o irmão Washington Alves de Lima. Olha, eles têm até torcedor, tá vendo? Muito bem, a palavra é com o nosso pastor presidente. Meus irmãos, convido a igreja a abrir a Bíblia, mesmo assentados, e os que vão ser consagrados também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, e a Prócoro, e a Nicanor, e a Timão, e a Pármenas, e a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Meus irmãos, nós estamos diante de uma separação ou consagração de obreiros. À minha direita
estão candidatos ao diaconato. E à minha esquerda estão os candidatos ao presbiterato. Meus irmãos, desde o princípio da igreja, que Deus orientou obreiros auxiliares, desde o Antigo Testamento. Vocês estão lembrados que Moisés, no começo, ele trabalhava sozinho. Mas o que foi que Jetro, seu sogro, disse? Moisés, se você continuar desse jeito, você vai o quê? Você vai morrer. Procure homens fiéis, procure homens capazes, procure homens tementes a Deus, para que eles levem com você a carga. Não é o cargo, é o que, meus amados irmãos? A carga. Eu quero dizer aos irmãos que estão sendo consagrados, que não olhem para isto como um cargo, mas olhem como uma carga, um peso. Tem gente que não tem juízo, no dia que é consagrado a diácono, no dia que é consagrado a presbítero, a evangelista, a pastor, faz um churrasco de comemoração. É falta de sabedoria. Eu conheço uma religião que não é nossa, é outra igreja, é outra religião, que quando o chefe daquela igreja, ele é escolhido, que o nome dele é citado e aprovado, existe uma capela ao lado, chamada Capela das Lágrimas. E aqueles que são escolhidos para aquela função, antes de fazer qualquer coisa, eles entram naquela pequena capela e vão orar e chorar. Por que eles fazem isso, irmãos amados? Porque não é momento de folia. Quem é consagrado não é momento de euforia, é momento de se abaixar, porque está sendo colocada uma carga sobre você. É momento de se ajoelhar e pedir a Deus a graça, e pedir a Deus a misericórdia. Louvado seja Deus para sempre. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Irmãos, quando a igreja cresce, cresce tudo. Quando a igreja cresce, cresce as bênçãos, mas cresce também os problemas. A Bíblia diz que crescendo o número dos discípulos, houve uma, o que, irmãos? Murmuração. Murmuração é insatisfação. Murmuração é queixa. Murmuração é sentir-se ofendido. Então ninguém se escandalize quando alguém murmura, porque os murmuradores, eles já vêm desde o tempo de Moisés. E quando chegou na igreja primitiva, eles também apareceram, os queixosos, os desgostosos, aqueles que nada satisfaz, nada alegra, nada contenta. Os descontentes sempre houve e sempre vai haver. E a Bíblia diz que eles começaram a reclamar, os gregos, porque diziam eles que as suas viúvas não estavam recebendo a devida assistência social, a beneficência, a caridade, a ajuda. Naquele tempo as viúvas não tinham INSS, não tinha previdência. Quando o marido morria, elas ficavam à míngua, não tinha pensão. E a igreja era quem cuidava, porque não havia recursos do Estado. E eles disseram: nossas viúvas estão desprezadas. Meus amados irmãos, e o problema foi parar onde, irmãos? Nos pés dos apóstolos. O problema estoura lá numa congregação, estoura lá numa fazenda, numa ponta de rua, mas roda e vem parar no birô do pastor. A queixa chegou lá para os apóstolos. E apóstolo, pastor,
não foi chamado para criar problema. Pastor foi chamado para resolver problema. A queixa chegou nos pés dos pastores e os pastores se reuniram, chamaram os queixosos, chamaram os descontentes, irmão, porque pastor é para isso mesmo. É para chamar o descontente, é para aconselhar, é para dar uma palavra boa, é para dar uma palavra de amor, é para dar uma palavra de aconselhamento, de calma. Os apóstolos fizeram uma reunião com os descontentes e disseram: meus irmãos, nós vamos, com a ajuda de Deus, resolver esse problema. Aleluia! E ele disse, os apóstolos disseram: olhe, meus irmãos, não é razoável que nós, os apóstolos, deixemos a oração, deixemos o ministério da palavra. Eles disseram: a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a palavra para ter o que dá ao povo, para ter o que dá de alimento para o povo, a doutrina. Nós não vamos deixar de cuidar da oração e da doutrina, da palavra, para cuidar das mesas. Escolhei dentre vós 7 varões, primeiro, de boa reputação, segundo, cheios do Espírito Santo, e terceiro, cheios de sabedoria. Quem pode dar um glória para Deus, irmãos? Está aqui as 3 qualidades de um obreiro, as 3 qualidades de um diácono e as 3 qualidades de um presbítero, de um evangelista, de um pastor. As exigências são as mesmas. Primeiro, porque os senhores não vão deixar de ser diáconos. Não vão deixar. Se os senhores estão pensando que vão deixar de ser diáconos, estão enganados. Vocês vão ser agora diácono graduados. Glória a Deus. Um presbítero é um diácono graduado. Um evangelista é um diácono graduado. Um pastor é um diácono graduado. E o presidente é mais diácono do que todos os outros. Vocês não vão deixar de ser diáconos. Não vão deixar de servir. Agora é que vão servir dobrado. Glória a Deus. Por isso que as exigências para o presbitério são as mesmas exigências para o diaconato. Primeiro, homens de boa reputação. O que é reputação? Reputação é o que a sociedade vê em mim, é o que a igreja vê em mim, o meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar, dá a minha reputação. Reputação é o que as pessoas veem em nós. E a Bíblia diz que para ser diácono, para ser presbítero, tem que ser homem de boa, o que, irmãos? Reputação. Que os vizinhos olhem para vocês e digam: ali é um homem de Deus. Mesmo os que não são crentes. Que lá no colégio, na faculdade, as pessoas têm um bom conceito de vocês. Ali é um homem de Deus. Porque tem crente que na faculdade não tem boa reputação. Tem crente que na rua onde mora não tem boa reputação. Tem crente que no colégio onde estuda não tem boa reputação. O pastor dizia que tem crente que na igreja é um santarrão, em casa é um leão e no comércio é um enrolão. Glória a Jesus. Não, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode. Tem que ser de boa reputação em casa, de boa reputação na igreja e de boa reputação na sociedade. Glória a Deus. Vocês agora são diáconos, serão diáconos, vocês agora serão presbíteros, mas o pior é que o povo, quando vocês passarem para dirigir um culto, o povo não vai dizer lá vai o diácono, o povo dizer não vai lá vai o presbítero, o povo vai dizer lá vai o pastor. E se vocês fizerem uma presepada, quem vai pagar é o pastor da igreja. Porque vocês são representantes do pastor. Vocês são enviados do pastor. E a Bíblia diz que tem que ter boa reputação. Da criança ao ancião. Do vizinho ao de longe.
homens fiéis, homens dignos, homens de vida proba, de vida reta, de vida santa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nunca deixe que o nome de vocês seja manchado, a reputação de vocês seja manchada. Cuidado com as redes sociais, cuidado com o Instagram, cuidado com o Facebook, cuidado com o WhatsApp, para não mandar mensagem duvidosa para nenhuma senhora, para nenhuma jovem. Glória a Deus. Vocês precisam ter boa reputação. Um diácono, um presbítero, ele não pode se expor nas redes sociais, na sua intimidade. Tem diácono que tira fotografia bombando, glória a Deus. Tem presbítero que tira fotografia sem camisa. Alain Delon, glória a Jesus. E sai na internet e o pessoal pensa que é um maloqueiro. Não é um diácono, não é um presbítero, é um maloqueiro, irmãos amados. Presbítero e diácono não pode ir para a praia e tirar foto e mandar para o povo. Não, senhor. Sua privacidade é só você, sua esposa e sua família. Cada coisa no seu devido lugar. Para que você não perca a sua boa, o que, meus amados irmãos? Reputação. Porque a Bíblia diz que tem que ser de boa reputação. Homem de boa reputação não toma emprestado cartão de ninguém. Homem de boa reputação. E eu aconselho a igreja em Rio Largo, não empreste seu cartão a ninguém. Se chegar uma pessoa dizendo, me empreste seu cartão, que meu nome está sujo, ele sujou o dele, imagina o que é que não vai fazer com o teu. Ele não teve pena dele, vai ter pena de tu. Cartão de crédito e escova de dente é a mesma coisa. Não se empresta a ninguém. Homem de boa reputação não anda tomando dinheiro emprestado. A Bíblia diz, tu emprestarás e não tomarás emprestado. Tenha a vida financeira equilibrada. Tenha a vida financeira dentro dos parâmetros. Vive dentro do seu salário. Glória a Deus, só faz aquilo que está ao seu alcance. Porque ele tem que manter a sua boa, o que, meus amados irmãos? Reputação. Na repartição dele trabalha, ele tem que ser exemplo, não pode andar com piadas imorais, não pode andar com gracejos indecentes, ele tem que respeitar da criança ao ancião, porque a Bíblia diz que para ser um obreiro na casa de Deus tem que ter boa reputação. Amém? Não anda brigando, não anda arengando. Respeita as autoridades, respeita os irmãos, respeita os mais velhos, respeita os mais novos, respeita todo mundo, porque quem quer respeito precisa o que, meus amados irmãos? Respeitar, para ter boa reputação. Trata bem o rico e trata bem o pobre. Isso dá boa reputação. Mas a Bíblia diz, segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí vem uma demanda, porque tem os pentecostais e tem os tradicionais. E os pentecostais dizem que cheio do Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo com a evidência de novas línguas. E está certo. Mas vem os tradicionais e dizem que cheio do Espírito Santo é uma vida cheia do fruto do Espírito Santo. E eu quero dizer que está certo também. É uma moeda só, com duas faces, cara e coroa. Tem que ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. O que é que a Bíblia diz? No dia de Pentecoste, foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Cheio do Espírito Santo no sentido pneumático, no sentido carismático, no sentido pentecostal, no sentido de fervor, porque a coisa triste é um diácono frio, a coisa triste é um presbítero frio. Ninguém quer assistir o culto que ele dirige. Eu dirigi uma igreja que tinha um presbítero tão frio, que quando o povo chegava na porta da igreja, que ele estava dirigindo o culto, dizia, irmão, eu vou embora, porque hoje quem está dirigindo o culto é o irmão Diazepam. Glória a Deus. Porque o culto que ele dirigia
Quem estava com uma semana de sono dormia. Glória a Deus. Um diácono, um presbítero tem que ser fervoroso. Ele tem que, quando abrir a boca, a unção do Espírito Santo extravasar na igreja. Cheio do Espírito Santo com os dons. Mas a Bíblia diz também: enchei-vos do Espírito. E naquele enchei-vos do Espírito não é o lado pentecostal, não é o lado carismático, é o lado do fruto. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Louvado seja Deus. Então você tem que ser cheio nos dons e você tem que ser cheio no fruto do Espírito. Eu conheci um irmão em outra cidade, já ia dizendo o nome da cidade, mas não pode, que a rede social vai levar lá e os irmãos de lá vão ficar com raiva de mim. Glória a Deus. Eu conheci um irmão que ele falava muita língua, ele falava a língua o dia todo. E quando ele arengava com o povo, ele xingava palavrão e completava com língua também. Conheci esse irmão, já morreu, Deus o tenha num bom lugar. Cheio do Espírito Santo com os dons, mas cheio do Espírito Santo com o fruto do Espírito. Com o fruto da santidade, com o fruto de uma vida equilibrada diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Cheio do Espírito Santo, que por onde vocês passarem, todo mundo veja a glória de Deus na vossa retaguarda. Aleluia. Terceiro, e de sabedoria. Se você for cheio do Espírito Santo, mas não tiver sabedoria, você perde tudo. Cheio do Espírito Santo, mas de sabedoria. E o que é sabedoria? A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio de quê, meus amados irmãos? Da sabedoria. Temer a Deus, andar nos seus mandamentos, saber entrar, saber sair, saber tratar. Vocês vão dirigir congregação, tanto os diáconos como os presbíteros. O pastor pode mandar dirigir congregação, e o dom que você vai precisar lá, o principal dom é o dom da sabedoria, para administrar os problemas, para administrar as dificuldades, para receber alguém agressivo e você responder com mansidão. Não criar partido na igreja, chegar numa igreja, não ficar do lado de um grupo e incentivando aquele grupo contra o outro. Homem de Deus que tem sabedoria, ele não é pastor de grupo, ele é pastor da igreja toda. Ele é dirigente da igreja toda. Ele não tem dirigente que ele próprio é quem divide a igreja, ele próprio é quem causa a divisão. Falta de que, igreja? Falta de que, igreja? Sabedoria. Como os apóstolos. Como era que estava esse povo, os gregos? Eles estavam queixosos ou estavam alegres? Esses gregos que nós lemos aqui, eles estavam o quê, irmãos? E as pessoas queixosas, elas são fáceis de tratar? Os murmuradores são fáceis de serem tratados? Sim ou não? Mas o que foi que os apóstolos fizeram quando viram eles queixosos? Quando viram eles murmurando, se aproximaram deles e disseram: meus irmãos, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para resolver o problema. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Traga para cá, que a gente consagra para atender a comunidade de vocês. Irmãos, mas aquele povo era arengueiro. E sabe o que foi que eles fizeram? Eles escolheram quantos? Escolheram quantos? Me ajude a meditar. Escolheram quantos? Agora deixa eu dizer, pastor. Eles eram tão arengueiros que os 7 que eles escolheram, todos eram gregos. Eles não escolheram ninguém do outro grupo, só escolheram do grupo deles. Estevão é nome grego. Estevão é nome grego. Filipe é nome grego, Prócoro é nome grego, Nicanor é nome grego, Timão é nome grego, Pármenas é nome grego, Nicolau é nome grego. Disseram por desaforo, só apresenta do nosso grupo. Porque gente arengueiro é arengueiro até morrer. É como flamenguista, glória a Jesus. É arengueiro até morrer, irmão.
pois não escolheram ninguém do grupo dos hebreus. Todos que eles escolheram foram gregos, por desaforo. A gente não quer. Mas apóstolo é para quê, irmão? Apóstolo para fazer a paz. Os apóstolos poderiam barrar. Não, vai ser a metade dos gregos e a metade dos judeus. Mas para a paz, quem tem sabedoria renuncia aos seus direitos. Tá certo, meus irmãos? Vocês só querem gregos? Seja feita a vossa vontade. Se é para acabar a guerra, a gente cede. Quem pode dar glória ao nome de Jesus nesta hora? Porque se não tiver sabedoria, vai pegar a congregação com 20 irmãos e com 2 meses só tem ele e a mulher. E com 3 meses a mulher não aguenta mais ele e diz: fica tu só, que eu não venho mais contigo. Falta de quê, irmão? Sabedoria. Né? A mulher vai embora e ele vai ficar sozinho, ele e o porteiro. E depois o porteiro diz: quem fica contigo é o guarda, eu vou me embora também. Falta de quê, irmão? Quem tem sabedoria ajunta, e quem não tem sabedoria espalha. Espalha. E nós não fomos chamados para espalhar, nós somos chamados para juntar. Quem crê nisso, dê glória a Deus mais forte nesta noite. Outra coisa, os senhores não são agora fiscais do pastor, nem os presbíteros e nem os diáconos. Os senhores agora são servos, para apagar fogo, para apagar murmuração, para apagar contenda. A Bíblia diz que a língua do justo, ela produz vida e não morte. Vocês agora são o Arão e o que foi que Arão e U fizeram? Arão e U fizeram com Moisés. Quando os braços de Moisés estavam cansados, o que foi que Arão e U fizeram? Sustentaram o que, irmãos? Os braços de quem? Moisés. Vocês estão sendo consagrados para segurar os braços do vosso pastor. O obreiro só não pode obedecer o pastor se o pastor mandar desobedecer a palavra de Deus. Aí o obreiro não tem obrigação de obedecer o pastor quando o pastor manda desobedecer a Bíblia. Mas vocês foram chamados para ajudar, vocês foram chamados para cooperar, vocês foram chamados para serem Arão e Ur. Amém? Vocês com a responsabilidade de diáconos e os senhores com a responsabilidade de presbíteros. E as mulheres, vocês são auxiliadoras. Por que é que vocês estão aí ao lado do marido de vocês? Vocês aí de braço dado com eles, vocês estão dizendo: meu marido, conte comigo, que eu vou lhe ajudar no seu ministério. A Bíblia diz que a mulher sábia, o que é que ela faz, irmão? Toda mulher sábia, o que é que ela faz, irmão? Interessante, a Bíblia não diz o homem sábio, a Bíblia diz a mulher sábia. Quem edifica a casa é a mulher com a sua sabedoria. Vocês não vão repreender o marido de vocês na frente de ninguém. É feio a mulher dar um gato no marido na vista do povo. Agora, se o marido de vocês errar, vocês são auxiliadores. Sabe onde é que vocês vão dar a doutrina a ele, ao marido? Em casa, deitado na cama. Aí vocês ficam com aquele moído no pé do vidro dele. Olha, você fez isso, mas não está certo. Você fez isso, mas não está certo. Você fez isso, mas não está certo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Olha as mulheres como estão alegres. Olha a cara delas. Porque mulher é auxiliadora. Ela trabalha nos bastidores. Olha, aquela palavra que você disse não foi boa. Você ofendeu a irmã, você ofendeu o irmão. Faça isso não. Aquela atitude não foi boa. Vocês não repreendem o marido na vista de ninguém. Tem mulher que o marido vai dirigir o culto, ele: vamos cantar o hino 15. Ela diz: 15 não, 16. Pronto, acabou com o ministério dele. Acabou com o ministério dele. Porque o pessoal vai ver que ele é um pau mandado. E a Assembleia de Deus não aceita. A Assembleia de Deus não aceita que a esposa do diácono mande, que a esposa do presbítero. A Assembleia de Deus não aceita, não. Se a Assembleia dos crentes da Assembleia souber que a mulher está interferindo, o marido perde a bênção. Então as senhoras sejam sábias. Cochiche no pé do vidro dele em casa. Amém? E se o marido achar ruim, você telefona: pastor, ele está achando ruim, glória a Deus. Porque a mulher sábia edifica. A mulher tem visão de águia.
Às vezes mulher enxerga mais do que o homem. Você sabia disso? Mulher tem o sexto sentido. Olha, a mulher, você chega com um amigo em casa e diz: olha, fulano, esse meu amigo. Aí ela diz: está certo. Quando ele sai, a mulher diz: esse cara não vale nada. E você mais tarde vai ver que a sua mulher tinha razão. Porque mulher tem um faro diferente. Faz assim e ela sente o negócio no ar. Ela sente uma coisa diferente, que os homens são meio broco. Não percebe, glória a Deus. E as mulheres percebem, glória a Jesus. É verdade? A irmã Antônia está dizendo muita bondade, glória a Jesus, né? Então, irmãos amados, vocês são auxiliadoras. Ô pastor, e a Assembleia de Deus não humilha a mulher, dizendo que a mulher é auxiliadora? Não é a Assembleia de Deus que humilha, e não é humilhação. O auxiliador vale tanto quanto o auxiliado. Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. E Deus não é diminuído por ser o nosso auxílio. É uma honra ser um auxiliador. Às vezes o auxiliador não aparece, mas se tirá-lo, ele vai fazer falta. É verdade ou não é, irmãos amados? Eu conheci um grande pastor de outro estado, não é daqui, nem está pensando em A e B. É de outro estado muito longe. Ele já tem quase 90 anos. E ele viveu 80 anos, até 80 anos com a esposa. Depois que a esposa morreu, ele casou com outra. E o ministério dele, que era glorioso, perdeu o brilho. Eu conheci um outro pastor, que a mulher era tão... Ele é um cara de presença e ela era bem feinha. Eu conheci de perto. A mulher feinha, irmão. Mas era uma mulher que tinha o brilho do Espírito Santo. E o ministério dele era de fogo, era de poder, era de salvação, era de crescimento, até o dia que ela morreu. No dia que ela morreu, o ministério dele parou, no tempo e no espaço. Ela não aparecia, mas ela era o sustentáculo do ministério dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, irmãos amados? Glória a Deus. Peça a Deus para a mulher de vocês não morrer, a não ser que ela não tenha sabedoria. Se ela não tiver sabedoria, peça para Jesus levar. Mas se ela tiver sabedoria, peça a Deus para ela não morrer. Glória a Deus. Porque uma mulher sábia edifica a casa, edifica o ministério de um marido. Vocês agora vão ser o padrão da igreja. Vocês têm que ter prudência no vestir. Eu sei que eu estou vendo as irmãs são prudentes no vestir. Mas tem que ser prudente no vestir. Mulher do diácono, mulher do presbítero, tem que ser moderada. Não é para se vestir como uma velha, não é para se vestir feio, mas é para vestir com decência e com pudor. Uma mulher do diácono com a roupa apertada, parecendo uma buchada costurada, glória a Deus. Não pode não, viu? Glória a Deus. A mulher do diácono, do presbítero, ela tem que vestir com pudor. Tem gente, irmão, que se veste, às vezes é saia, mas é uma saia tão apertada que parece, irmãos, uma carne empacotada a vácuo. Glória a Deus. Pode não, irmão. Eu dou glória a Deus porque as irmãs estão vestidas com prudência. Essa doutrina de veste não é mandamento da Assembleia de Deus, não. É mandamento da palavra de Deus. Vestir com pudor e modéstia. Vestir com pudor e modéstia fala de equilíbrio, de sabedoria. Veste elegante, mas com pudor e modéstia. Pastor, eu posso vestir elegante? Pode. Se tem dinheiro para vestir elegante, pode vestir elegante. Agora, que o nome de Cristo, naquela elegância, que o nome de Cristo seja o quê, irmãos amados? Amém? Maquiagem. Tem gente, irmão, que exagera na maquiagem. Uma vez a irmã chegou na igreja com 2 manchas tão pretas na cara que um menino chorou pensando que era um boi de reisado que tinha entrado na igreja. Glória a Deus. Isso é ridículo. Um cabelo pintado de vermelho. Arriscado o bombeiro botar o extintor na sua cabeça pensando que está pegando fogo. Que coisa ridícula. A mulher cristã, ela tem sabedoria, prudência, anda elegante, anda bonita, anda bem trajada, bem arrumada, mas o nome de Deus glorificado na vida dela. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então que Deus abençoe
E eu quero saber se os irmãos estão dispostos a aceitar essa incumbência. Vocês recebem essa incumbência para diácono e essa incumbência para presbítero, você recebe com alegria ou é uma imposição? Se é com alegria, levante a mão direita para o céu e diga: recebo com alegria. Vocês que estão sendo consagrados, você consagrado, levante a mão, diácono e presbítero. Recebo com alegria. Em nome de Jesus. Pode baixar. Me diga uma coisa, vocês estão prontos para ajudarem o vosso pastor, seja o pastor Arnóbio, ou seja outro pastor, ou seja qualquer servo de Deus que estiver à frente do trabalho? Os irmãos estão prontos para obedecer, para servir com amor? Se estão, levante a mão direita e diga: estamos com a graça de Deus. Os irmãos estão dispostos a defender a fé pentecostal, defender a doutrina, defender a igreja, fazer tudo para servir os santos com denodo? Se estão, levante a mão direita e diga: estamos com a graça de Deus e as orações dos santos. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Vire-se para a igreja, vocês, só os varões. Vire-se para a igreja. Irmão, tem alguém aqui que tem alguma coisa contrária à separação desses irmãos? Tem alguém aqui que tem alguma coisa contrária? Alguma coisa imoral, alguma coisa indecente? Não pode ser uma coisa que Jesus já perdoou, que já foi tratado. Isso não adianta. Uma vez o pastor disse: irmãos, quem está de acordo que esse irmão seja separado? Quem tem alguma coisa contra? Um irmão levantou-se: eu tenho. Isso o que é? Quando a gente era menino, a gente brincava de chimbra e ele roubou 5 chimbras minhas. Glória a Deus. Foi o infeliz lembrando de quando era menino, irmão, para atrapalhar o diaconato do irmão. Glória a Deus. Essas coisas não, pelo amor de Deus, não vem com esse negócio. Quem aprova que esses irmãos sejam separados, fique de pé e dê um amém do tamanho que vocês quiserem, meus amados irmãos. Glória a Deus. Vire-se para cá. Se ajoelhem onde estão. Só os varões. Pastores e evangelistas, desçam por gentileza. Glória, glória, glória a Deus. Deus está presente aqui neste lugar, irmão. Tem um que se ajoelhou, ele já ia caindo. Acho que passou do prazo de separar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus, igreja. Quem crê que o Espírito Santo vai descer sobre esses homens agora e vai dar uma unção especial a eles agora, não deixe nenhuma cabeça sem a imposição de mãos. Não deixe. Todas as cabeças têm que receber a imposição de mão. O presbitério estenda as mãos, o ministério local e a igreja levante as mãos para o céu. Vamos fazer um clamor, vamos levantar um clamor por eles. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. Eu quero ouvir o clamor da igreja. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas sobre esses varões que foram apresentados para serem consagrados ao santo diaconato e ao santo presbiterato. Desça sobre eles a labareda de fogo do teu Espírito Santo, que eles recebam unção, que eles recebam a graça, que eles recebam o poder, que eles recebam a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra. Enche-os, Senhor, do teu Espírito Santo agora, que eles sejam renovados em dom de línguas, que eles falem mistério, que eles recebam a sabedoria, que eles recebam a unção, que eles recebam a graça, que eles recebam a direção de Deus, a visão de Deus, a sabedoria de Deus, para exercerem o seu diaconato e o seu presbiterato. Receba agora o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do temor. A glória de Deus seja sobre as vossas vidas agora. Pai, eu consagro esses homens para ti, em nome de Jesus. E todos dizem, e outra vez,
E mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, com a graça de Deus que me foi confiada e a sua autoridade, eu vos declaro diáconos e eu vos declaro presbíteros da Assembleia de Deus no estado de Alagoas. E todos dizem: levante. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, outro Padre quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai. Meu desejo é orar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Cadê a voz da igreja? Amém. Os diáconos, os novos diáconos, façam uma fila aqui. Os novos diáconos façam uma fila aqui. E os novos presbíteros. Primeiro, irmão Paulo Jorge. Depois, irmão José Marcos. Depois, irmão Niedson. Depois, irmão Joeliton. Depois, Reginaldo. Depois, Marciel. Glória a Deus. Por favor, primeiro, irmão Paulo Jorge. Glória a Deus. Meu irmão, receba sua credencial. Fica aqui, por favor. Receba sua credencial, segure aqui, de diácono. Honre o nome de Jesus e honre o nome da igreja que ele consagrou. E todos dizem: amém. Pronto, meu amado. Pai do Senhor. Deus abençoe. Amém. Irmão José Marcos, por gentileza, receba sua credencial de diácono. Honre o nome de Jesus e honre as mãos que forem postas sobre a sua cabeça. Irmão Niedson, receba sua credencial de diácono. Seja fiel a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. E todos dizem: amém. Irmão Joeliton, receba sua credencial de diácono. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Parabéns. Deus te abençoe. Glória a Deus. Reginaldo Francisco, receba sua credencial de diácono, meu irmão. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Todos dizem: parabéns, irmão Maciel, por favor, receba sua credencial de diácono. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Deus, parabéns. Irmão Washington, receba sua credencial de presbítero, meu irmão. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Olhe para ali que estão tirar sua foto.
Meus parabéns, meu irmão. Que o Senhor te abençoe com mais. Irmão Flávio, receba sua credencial de presbítero. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Olhe para ali. Meus parabéns, meu irmão. Que o Senhor te abençoe mesmo. Irmão Cristiano, irmão Cristiano, receba sua credencial de presbítero. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmão Fabrício, receba sua credencial de presbítero. Honre a Deus e honre as mãos que lhe consagraram. Segure. Amém, meu filho. Que o Senhor te abençoe muito. Amém. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Na seara, meu desejo